Olá, time! E aí, pessoal? Como estão? Todos bem? Terça de carnaval. Lembra, carnaval não é feriado, né? Carnaval é ponto facultativo, né? Esse é o ponto, publiquei lá no meu Instagram, né? Carnaval não é feriado, ponto facultativo. E a gente tá na marcha do estudo. Como é que é mesmo? Ou vai cair, eu vou acertar. Ou vai cair, eu vou acertar. Eu sou seis que não posso negar. Eu sou seis que não posso negar. Ou vai cair, eu vou acertar. Ou vai cair, eu vou acertar. Eu sou seis que não posso negar. Eu vou passar, eu vou passar. Pá, 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 pá. É essa a nossa marcha. Galera vai cantar ao vivo comigo. Quem vai estar ao vivo com a gente? Lá na revisão de véspera em São Paulo, no dia 25, véspera do meu aniversário, não é só véspera da prova da OAB, faço aniversário dia 26, né, para você mandar seu presente aí para mim, né? Véspera do meu aniversário também, beleza? Quem vai estar ao vivo com a gente lá na revisão de véspera, vamos estar esperando, cantando a nossa marcha da aprovação. O 3VK é a nossa marchinha da aprovação, beleza? Tranquilo? Ó, galera, olha o seguinte, hoje a gente vai conversar, hoje, terça de carnaval, dia 21 de fevereiro, nós vamos conversar sobre direito ambiental. Vamos fazer uma revisão total aqui de direito ambiental, trazendo os principais pontos, aqueles principais pontos que eu entendo como muito importantes e que a gente não poderia deixar de lado de trabalhar com vocês, de trazer aqui para vocês, para a gente construir, sem dúvida nenhuma, a nossa aprovação no direito ambiental. Vamos lá? Vamos construir isso, vamos trazer esses pontos, vamos estruturar isso. Bora lá então, vamos organizar esses pontos. Deixa eu ordenar aqui essas coisinhas aqui e já colocar aqui para vocês na nossa tela. Olha só, destaquei aqui três pontos para a gente trabalhar hoje: direito ambiental na Constituição, responsabilidade pelo dano ambiental e Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Então, que um desses três pontos vai estar na tua prova, nós vamos ter essas discussões na tua prova agora no exame e a gente vai estar pronto para conseguir acertar essas discussões. Vamos lá? Vamos começar o nosso estudo então? Vamos lá então. Deixa eu mandar aí o meu salve, o meu alô aí pra galera de São Paulo que tá aí ao vivo, pra galera do Rio de Janeiro que tá ao vivo aí, que eu vi a galera postando aí. Galera de Minas Gerais, tem gente de Minas Gerais aí? Tem, né? Tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Pará, tem gente do Pará, olha a Yennefer aí, né? Tem gente do Pará, olha a galera aí chegando aí, né? Aí de todo lugar do Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, certo? Que alegria, hein? Que alegria de ter todos aqui no nosso canal. Estamos numa campanha legal para a gente chegar aos 20 mil, né? Aí chegando aí aos 20 mil, chegando aos 20 mil assinantes aqui do nosso canal do YouTube. Que alegria enorme da gente ter esse monte de gente aqui com a gente. Cada vez vão aumentar mais, vão aumentar esse time, vão crescer esse time para tornar cada vez mais a gente poder produzir conteúdo de qualidade e poder entregar para vocês com muito carinho. Certo? Beleza? Bora lá, vamos estudar, vamos construir aqui as discussões de direito ambiental. Bora lá. Lembra, eu vou passar, bate no peito, grita bem alto e fala, né? Eu vou passar, eu vou passar. Bora estudar. Olha só, primeira discussão que a gente vai fazer a respeito do, do direito ambiental é a gente organizar o seguinte, a questão da Constituição. Então lembra, né? O direito constitucional ambiental, a ideia da proteção ambiental na Constituição, ela está estabelecida no artigo 225 da Constituição, onde eu tenho, né, o estabelecimento do direito fundamental ao meio ambiente. E o direito fundamental ao meio ambiente ele está estabelecido no seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse dever que toca a coletividade é o poder público, de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, é um princípio que a gente vai chamar de princípio da equidade ou da solidariedade intergeracional. O direito fundamental que se tem ligado à discussão do direito ambiental é o direito a ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dentro do 225, nós vamos ter um dever, né, de preservar, de defender o meio ambiente. Esse dever de preservar e defender o meio ambiente, ele toca
A coletividade, que somos todos nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas do Brasil ou do exterior, tanto faz, e poder público. Aí, poder público a gente consegue limitar mais. Poder público a gente vai limitar a União, estados, municípios, Distrito Federal, ou seja, os entes federados, a gente consegue fazer essa limitação quanto ao poder público. Mas aí a gente fecha o ciclo, né? A gente vê que todo mundo tem o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Todo mundo vai ter esse dever. Esse é um ponto essencial aqui, bastante importante, que a gente consegue ordenar. Beleza, estabelecido esse ponto, vamos à frente. Ó, o 225, parágrafo 1º, ele vai dizer o que o poder público tem para fazer. Ora, o poder público, frente a esse dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, tem as seguintes atribuições, tem os seguintes incumbências. E aí a gente vai ver essas incumbências. Bom, eu preciso que vocês leiam todo o parágrafo 1º, do inciso 1 até o inciso 8. Lembrando que a gente tem um inciso 8 novo, certo? Eu preciso que vocês leiam ele. Mas, vamos dizer assim, o que se destaca no 225, parágrafo 1º, é o inciso 3, o 4 e o 7. E aí vamos trabalhar esses 3 incisos aqui para vocês. Inciso 3. Compete ao poder público, é uma atribuição do poder público para defender e preservar o meio ambiente, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais de seus componentes a serem especialmente protegidos. O que é um espaço territorial e seus componentes que devem ser especialmente protegidos? Bom, nós temos a Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. Lá nós vamos ter APP, que é a Área de Preservação Permanente. Lá nós teríamos Reserva Legal, que são espaços territoriais especialmente protegidos, no Código Florestal. Lei 12.651 de 2012. Lá na Lei 9985 de 2000, que é uma das leis bastante cobradas na prova de direito ambiental, nós vamos ter as unidades de conservação. Sistema Nacional das Unidades de Conservação e as unidades de conservação estabelecidas lá no artigo, lá na Lei 9985 de 2000. E aí, nessa Lei 9985 de 2000, nós temos as unidades de conservação divididas em 2 grupos. Quais? Os grupos das unidades de conservação de proteção integral e o grupo das unidades de conservação de uso sustentável. Esses 2 grupos formam as unidades de conservação e as unidades de conservação são espaços territoriais especialmente protegidos. Certo? A gente vai falar no final da aula das unidades de conservação, então não vou adiantar o tema mais do que isso. Então agora vocês já sabem, uma unidade de conservação é um espaço territorial especialmente protegido. Beleza? Bom, ocorre que nesses espaços territoriais especialmente protegidos, a alteração desses espaços, olha só o que está na tela, a alteração ou a supressão desses espaços só é permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifique a sua proteção. Então, digamos o seguinte, a gente ouviu por muito tempo, quando houve, acho que o governo Bolsonaro, que o presidente gostaria de transformar Angra dos Reis em uma Cancún brasileira. E que ele queria fazer isso, e iria fazer, prometeu, né, por decreto, né, porque havia uma unidade de conservação criada em Angra dos Reis por decreto de um presidente. Então, se o presidente, por decreto, criou uma unidade de conservação, ele, por decreto, poderia revogar aquele decreto anterior e acabar com aquela unidade de conservação. Pode? Não pode. Porque a Constituição é expressa. Ela diz que alterar ou suprimir um espaço territorial especialmente protegido só pode ser feito por lei. Então o presidente, na época, né, hoje ex-presidente, mas o presidente, para o assunto que eu estou conversando, na época, poderia ter transformado Angra dos Reis numa Cancún. Não teria problema algum, certo? Do ponto de vista legal. Não estou falando da questão ambiental. Do ponto de vista legal, não teria problema algum. Desde que o fizesse por projeto de lei. Então fazia o projeto de lei, passa a lei pelo Congresso, ela é aprovada, ele sanciona, acabou aquela unidade de conservação em Angra dos Reis. Beleza. Não o fez. Prometia que ia fazer por decreto. Não dava para fazer por decreto. Descobriu isso, seus assessores, sua equipe, né, de profissionais ligados ao direito, profissionais da AGU, né, informaram ele provavelmente disso. Não é possível fazer isso por decreto. Por quê? Porque não pode alterar ou suprimir uma unidade de conservação por decreto. Você pode até criar uma unidade de conservação por decreto. Mas agora, para suprimir, para diminuir direitos,
para deixar para acabar com ela, somente por lei. Então há uma reserva de lei, há uma reserva legal aqui importante. Então cuidado com isso. Essa historinha pode vir de algum jeito, um governador, um prefeito, um presidente, pode trazer essa ideia de tentar suprimir um espaço territorial especialmente protegido, principalmente uma unidade de conservação, e trazer para vocês, não, mas ele foi criado por decreto, então pode suprimir por decreto. Esse é um raciocínio, vamos dizer assim, geral do direito. Mas no direito ambiental, não. Então, cuidado com 225, parágrafo 1º, inciso 3, porque traz esse ponto, traz esse elemento que precisa dar um ordenamento importante na preparação de vocês. Ok? Um outro ponto importante, certo, que a gente consegue destacar, é o artigo 225, inciso 4. No artigo 225, inciso 4, nós vamos ter que é atribuição do poder público exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental do meio ambiente, né, estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Então, o famoso EIA-RIMA, que é um instrumento de avaliação de impacto ambiental, que é um instrumento, né, que vai realizar todo um amplo diagnóstico sobre as implicações que a instalação daquela obra ou daquela atividade que potencialmente pode causar uma degradação ao meio ambiente pode trazer, ele tem que ser feito de forma prévia. Tá, mas prévio ao quê? Prévio a qualquer tipo de obra, prévio a qualquer tipo de instalação, prévio a qualquer tipo de licenciamento. Lembra que nós temos um procedimento administrativo necessário para permitir a instalação de uma obra, de uma atividade potencialmente causadora de degradação ambiental, que é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, que é um procedimento administrativo formado por 3 fases, que são as chamadas 3 licenças, né? No licenciamento ambiental eu vou ter licença prévia, a chamada LP, eu vou ter licença de instalação, a chamada LI, e eu vou ter licença de operação, a chamada LO. Então eu vou ter essas 3 formas, né? Essas 3 licenças que juntas essas 3 licenças estabelecem, né, o processo de licenciamento ambiental. Ou seja, para eu ter o licenciamento ambiental adequado, eu preciso da concessão dessas 3 licenças. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Esses 3 elementos são essenciais aqui para a gente estabelecer isso. Então, vejam, lá no 225, parágrafo 1º, inciso 4, nós temos o seguinte ponto, ó. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Então eu tenho a exigência, é obrigatório eu fazer um estudo prévio de impacto ambiental antes de começar o licenciamento ambiental, certo? Quando? Quando a atividade, quando a instalação da obra for potencialmente degradador do meio ambiente. Não dá para abrir mão disso porque é uma determinação constitucional. Não dá para abrir mão disso porque é uma determinação constitucional. Então tem que ter esse cuidado. Esses incisos, o 4 e o 3, principalmente o 4 do 225, parágrafo 1º, eles trazem a aplicação de 2 princípios do direito ambiental, né? Esses 2 incisos trazem a aplicação de 2 princípios, que são o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Qual é a diferença desses princípios? Tira um print aí, se você gosta de entender um pouquinho desse princípio, pode tirar um print, ó. O princípio da prevenção, ele tem como objetivo, né, evitar que o dano possa chegar a se produzir. Então, eu vou prevenir através de medidas preventivas. Eu tenho a certeza científica de que elas não vão gerar impacto ambiental, de que elas vão proteger, né, de impacto ambiental, proteger de um dano ambiental. Então eu vou prevenir através do princípio da prevenção, porque eu conheço. Eu tenho conhecimento científico, eu tenho domínio científico, e ao ter esse domínio, eu previno, eu cuido, porque eu tenho a certeza científica. A precaução é um ponto essencial, né? A precaução, ela se estabelece nos riscos. E aí a precaução, ela pode estabelecer o seguinte: eu tenho em algumas situações, a ciência não consegue identificar todos os riscos potenciais, todas as situações, e eu preciso que a atividade econômica exista, eu preciso manter o meio ambiente. Então, eu posso estabelecer determinações para a atividade econômica, eu posso estabelecer determinações para a instalação de uma obra, de uma atividade, mesmo sem ter a total certeza da proteção. Mas eu vou me acautelar, eu vou proteger
os recursos naturais mesmo assim. Então não é porque eu não tenho a certeza científica que eu não vou estabelecer a proteção. O princípio da precaução foi muito utilizado nos últimos tempos em razão da pandemia. A gente teve, inclusive, os tribunais e o judiciário, desculpa, gente, os tribunais e o judiciário utilizando o princípio da precaução para decisões envolvendo direito à saúde nas discussões da pandemia. Foi muito utilizado exatamente por causa dessas circunstâncias, né? Olha, eu vou me acautelar e eu vou estabelecer elementos protetivos por causa disso. Eu vou me acautelar. Então, eu protejo porque eu vou estabelecer uma cautela. Então, esse é um ponto bastante essencial aqui no estabelecimento do princípio da precaução, certo? Cuidado com eles, eles são pontos bem importantes aqui que a gente pode destacar. Bom, eu falei para vocês que a gente tem 8 incisos no 225, parágrafo 1º, mas a gente estuda o 3, o 4 e o 7. Vou colocar aqui no 7 aqui, ó. O 225, parágrafo 1º, inciso 7, vai trazer para vocês que proteger a fauna e a flora, vedados na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, tá? Bom, no inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225, nós temos a proibição de submeter os animais à crueldade, tá? Nós temos a proibição de submeter os animais à crueldade e nós temos ainda mais uma atribuição, uma incumbência do poder público, que é proteger a fauna e a flora, tá? Beleza. Estabelecido esse ponto, a gente tem que trazer algumas discussões a respeito disso. O Supremo já foi demandado algumas vezes para falar se tais circunstâncias envolvendo animais seriam circunstâncias cruéis e poderiam ser permitidas e legalizadas, inclusive com legislação ou não. E aí nós tivemos algumas negativas a esse respeito. Por exemplo, nós tivemos a situação envolvendo as rinhas de galo. As rinhas de galo. Eu volto para falar da vaquejada, porque a vaquejada eu quero falar por último. Rinhas de galo. Houve uma tentativa de legalizar as rinhas de galo, né? Que seria uma atividade esportiva com aves de raças combatentes. E aí queria se legalizar lá no Rio Grande do Norte, né? As rinhas de galo, e o Supremo entendeu que a lei seria inconstitucional, porque estava legalizando uma atividade cruel aos animais, o que é proibido pelo artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, e as rinhas de galo foram consideradas uma atividade cruel aos animais, e, portanto, proibida e, portanto, inconstitucional, certo? Uma prática que ocorre em vários lugares do Brasil, mas principalmente em Santa Catarina, a prática da farra do boi, tá? Eu sei que há alguns lugares aí que parece que um grande churrasco, né, em algum outro lugar do Brasil aí é chamado farra do boi, né? Mas é esse nome, foi esse elemento que foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal e na discussão judicial estabelecida. Então, por isso que a gente está usando esse nome. A gente não inventou esse nome, nem criou esse nome. Esse nome foi o nome utilizado no processo, lá no recurso extraordinário e na ADI 1856. E é uma prática, né, que é parecida, inclusive, com uma prática que existe na Espanha, que é você solta o animal nas ruas da cidade, né, e você fica correndo atrás do animal, atiçando o animal vai em cima de você, e aí fica aquela briga, etc. O animal acaba por se machucar, se lesionar, porque várias partes da cidade não são preparadas para ter um animal, e cria, né, todo um dano, toda uma lesão ao animal para uma diversão bem contestada das pessoas. Bom, houve a tentativa dessa legalização e o Supremo, ao analisar essa prática da farra do boi, né, definiu, entendeu que isso era discrepante, que isso estava em desacordo com a norma constitucional que determinava exatamente, né, a proibição de crueldade contra os animais e que seria uma prática cruel aos animais, ofendendo o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225, que foi considerado inconstitucional também a farra do boi, certo? Um outro ponto importante dentro dessa discussão foi um recurso extraordinário 494.601 do Rio Grande do Sul, de 2019, que é um tema de repercussão geral, que estabeleceu a seguinte tese, que é a possibilidade do sacrifício de animais nos cultos religiosos de matriz africana. Diz a tese fixada pelo Supremo que se estabeleceu o seguinte: é constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana.
Então nós tivemos a constitucionalização da possibilidade do sacrifício ritual de animais nas religiões de matriz africana. E aí, cuidado, o que houve? Houve um conflito de direitos fundamentais aqui. O direito fundamental à proteção dos animais, no que toca à proteção contra a crueldade dos animais, que é um direito fundamental ligado ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e o direito fundamental à liberdade religiosa e à proteção das suas liturgias. Então nós tivemos um conflito de direitos fundamentais aqui. Como a gente sabe, não há um direito fundamental absoluto, não há um direito fundamental absoluto, nenhum direito fundamental é maior que o outro, mas quando eu tenho os direitos fundamentais em conflito, eu levo para o judiciário e o judiciário aplica princípios de interpretação, princípios hermenêuticos, né, constitucionais, que são importantes, e realiza principalmente a ideia da proporcionalidade, da razoabilidade, e a partir dessa proporcionalidade, dessa razoabilidade, ele decide no caso em concreto. Bom, o Supremo decidiu no caso em concreto que o sacrifício ritual de animais nas religiões de matriz africana, certo? Nos cultos religiosos das religiões de matriz africana, não é inconstitucional. Não corresponde, né, a uma prática de crueldade aos animais. Ou, pelo menos, deve ser respeitado quanto a culto diante da liberdade de culto. Ou seja, preponderou a liberdade religiosa, preponderou a liberdade de culto frente à discussão de crueldade com os animais. Houve um conflito e aí o judiciário resolve esses conflitos. Toda hora a gente tem conflitos envolvendo direitos fundamentais. Não é uma novidade. Não é uma exclusividade dessa decisão. Vocês sabem ou deveriam saber que o mais frequente é ocorrer conflito com direito fundamental A com direito fundamental B. E aí isso para no judiciário e o judiciário diz o direito. Ou seja, resolve o conflito quanto àquela situação. E aí nós tivemos aqui a preponderância do direito à liberdade religiosa, do direito, né, à liberdade de culto. Bom, estabelecido esses pontos, vejam, tudo isso é quanto ao 225, parágrafo 1º, inciso 7. Aí nós temos uma discussão que tem que voltar ao destaque, que tem que estabelecer, que é a questão da vaquejada. Bom, a questão da vaquejada, ela traz algumas circunstâncias que precisam ser dialogadas, que precisam ser pensadas por vocês, certo? Para que a gente entenda. Bom, a vaquejada, numa decisão que foi tomada em 2016 e publicada só em 2017 do Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.983, ou 4983, como eu gosto de chamar, o Supremo entendeu, na mesma linha da farra do boi, na mesma linha da rinha de galo, que a vaquejada se constituiria numa prática que submeteria os animais à crueldade. E aí discreparia da norma constitucional, do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, e aí seria proibida. Então nós tivemos a tentativa de legalizar, numa lei, acho que do estado do Ceará, se eu não estou enganado, tentar regular, legalizar, estruturar toda a vaquejada, que é uma prática que gera muitos empregos, gera muita, né, vamos dizer assim, demanda, né, porque é uma prática muito reconhecida em vários estados, né, Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste, ali, gera recursos, né, ali há uma indústria, vamos dizer assim, envolvendo a vaquejada, e aí essa discussão, né, da sua proibição geraria toda essa questão. Bom, o Supremo definiu pela inconstitucionalidade da vaquejada, certo? Contudo, o legislativo, que tem a função típica de legislar, ele não está preso às decisões com eficácia vinculante do Supremo. Ou seja, as decisões com eficácia vinculante do Supremo não proíbem o legislativo de fazer leis. Senão o Supremo estaria se intrometendo na atividade típica de outro poder. Ele pode se intrometer, não é a função dele. Então o legislativo pode, depois de uma decisão, por exemplo, do Supremo, tentar resolver aquele problema que o Supremo levantou e que disse, ó, isso aqui está contra a Constituição. Então o Legislativo pode tentar num processo legislativo, tentar numa lei, numa PEC, tentar resolver isso e constitucionalizar aquilo que o Supremo entendeu que num outro momento seria inconstitucional. Foi isso que o Legislativo começou a fazer. O Legislativo fez uma lei, que foi essa lei aqui que está aqui no material, que eu consigo destacar para vocês, que foi a Lei
13.364 de 2016, logo depois que foi julgada a ADI 4983, nem tinha sido publicado ainda, eles já fizeram essa lei. Essa lei aí colocou a vaquejada, o rodeio, e depois acrescentou ainda uma prática que aqui no Rio Grande do Sul se chama de tiro de laço. São os rodeios dos gaúchos, né? Mas aqui se chama tiro de laço, né? O laço. E aí pegou então essas três práticas: vaquejada, rodeio e laço, tá? Essa lei 13.364 de 2016 estabeleceu que a vaquejada, o rodeio e o laço seriam práticas que compõem o patrimônio cultural brasileiro, que são, né, integrantes do patrimônio cultural imaterial do país, e por esse motivo essas práticas desportivas que utilizam animais têm uma proteção cultural. E essa lei 13.364 colocou regras para estabelecer nestas práticas desportivas que utilizam animais, que são consideradas patrimônio cultural e material brasileiro, de bem-estar dos animais. Ou seja, há diversas regras ali para estabelecer bem-estar dos animais, para que essas práticas não se constituam, vamos dizer assim, cruéis aos animais. Bom, estabelecido isso, o Legislativo deixou a decisão ser publicada do Supremo e logo depois fez uma emenda constitucional. A emenda constitucional número 96, né? 96 de 2017. Nessa emenda constitucional, o Legislativo ele acrescentou o parágrafo 7. Deixa eu pegar aqui o parágrafo 7. Ó. O parágrafo 7 ao artigo 225. E aí, nesse parágrafo 7, o Congresso diz o seguinte, ó, na emenda constitucional 96. Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225, não são consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que elas sejam consideradas manifestações culturais e registradas como bens de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. Qual lei fez isso? Essa lei aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. A lei 13.364 de 2016 fez com que a vaquejada, com que o rodeio, com que o laço se tornassem bens de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro. Certo? Além disso, essa lei traz ainda, ó, devendo ser regulada por lei, regulamentados por lei específica, que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. E aí essa lei assegura o bem-estar dos animais envolvidos ou determina práticas, né, formas para assegurar o bem-estar dos animais envolvidos. Bom, o que o Congresso fez nesta situação? O Congresso fez o que a gente chama de ativismo legislativo ou congressual. Ele, diante de um posicionamento do Supremo que ele discorda, o Congresso foi lá e fez uma organização administrativa propondo uma forma diferente de pensar através do ordenamento constitucional. E por esse motivo, se legalizou a vaquejada novamente, certo? Ficou pouquíssimo tempo, porque a decisão foi publicada em abril de 2017, a decisão é do dia 27/4/2017, e a emenda constitucional 96 é logo depois, eu acho que é junho de 2017, certo? Então, hoje a pergunta é, professor, hoje eu marcaria o que na vaquejada? A vaquejada é constitucional ou inconstitucional? Hoje a vaquejada é constitucional. Ela é permitida pela legislação brasileira, o rodeio também, o laço também, por causa da Lei 13.364 de 2016 e por causa do parágrafo 7 do artigo 225,
que foi acrescentado pela Emenda Constitucional 96 de 2017. Professor, é possível que o Supremo analise a constitucionalidade da Lei 13.364 e da Emenda Constitucional 96 de 2017? É possível e deve, porque já há inclusive ações contra a lei e contra a emenda. Aí, se o Supremo analisar a lei, analisar a emenda e entender que a vaquejada, que a vaquejada continua inconstitucional, ou seja, que a vaquejada, mesmo apesar das construções legais, permanece inconstitucional, aí nós teremos exatamente a inconstitucionalidade da mesma, ou seja, o Supremo, inclusive, em algumas decisões, já, né, disse que a proteção animal superaria a questão cultural. O Supremo já se manifestou a esse respeito. Mas, na atualidade, a vaquejada é permitida, porque nós tivemos um ativismo congressual. O Congresso se organizou para estabelecer normas para superar aquela decisão do Supremo. Ele não está contrariando a decisão. Ele superou, ele tornou aquela decisão do Supremo ineficaz. Porque ele, primeiro, estabeleceu a vaquejada, o rodeio, o laço como bens de patrimônio imaterial cultural brasileiro. Criou uma lei estabelecendo o regramento dessas atividades. E além de estabelecer o regramento dessas atividades, o Supremo estabeleceu práticas de bem-estar, práticas de cuidado com os animais. E colocou isso na Constituição. Bom, foi uma ótima jogada do Legislativo. Agora nós teremos que ver o que o Supremo interpreta desta lei, dessa emenda constitucional, certo? Que está sob análise. Até o Supremo se manifestar a respeito disso, a vaquejada segue agora constitucional. Segue constitucional, deve ser respeitada, certo? Ou seja, não pode ser proibida, ok? Então esse é um ponto bastante importante para a gente entender. E isso é uma discussão lá do direito constitucional, né? Que é o legislativo, ele não está preso às decisões de caráter vinculante do Supremo, no que diz respeito à sua função de legislar. O legislativo não está preso, o legislativo não está sujeito às decisões de caráter vinculante do Supremo na sua função de legislar. Porque se estivesse, o Supremo estaria invadindo na competência típica do poder. Estaria invadindo a separação dos poderes. Certo? Então, toda decisão vinculante do Supremo que o Legislativo queira mudar uma lei para ver se ele modifica aquele entendimento do Supremo, ele pode fazer. Certo? Ele pode fazer. Exatamente porque as decisões de caráter vinculante do Supremo não vinculam o poder legislativo. No que toca à responsabilidade por dano ambiental, o segundo ponto que a gente vai tratar na aula de hoje, certo? Ali, e vou pedir para que vocês deem uma curtida aí, curtam aí, certo? Deixem o seu joinha, deixem o seu ok, porque isso é sempre importante para a gente tornar cada vez mais relevante, né, a nossa live, relevante a nossa aula, e o YouTube mostrar para mais pessoas cada vez mais. É super importante a gente ter isso. Então, olha só, no que diz respeito à responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, nós temos o seguinte. Primeiro, a gente tem que lembrar, a responsabilidade por dano ambiental ela é tríplice. No direito ambiental, nós temos 3 responsabilidades. Temos a responsabilidade administrativa, temos a responsabilidade penal e temos a responsabilidade civil. No que toca à responsabilidade civil, nós temos uma responsabilidade civil, a reparação de dano, e nós temos um grande objetivo no direito ambiental. O objetivo do direito ambiental é retornar ao status quo ante. O que é isso? É eu conseguir levar os recursos naturais, as discussões de meio ambiente ao estado anterior ao dano. Esse é o grande foco, né, da responsabilidade civil. Aqui na responsabilidade civil, nós temos o seguinte, ó, como ponto central. Nós temos, certo, a responsabilidade civil ambiental objetiva, ou seja, não vai se perquerir culpa, né, na análise da responsabilidade. A responsabilidade civil, se a gente lembra do tema da responsabilidade civil, a gente pode lembrar que é ato ilícito, né? Conduta, que eu vou analisar se ela foi com culpa, se ela foi com dolo, certo? Dano e
o nexo causal, né? Ato ilícito, conduta, para verificar se foi culposa, se foi dolosa, certo? O agir do agente, né? Ali, o dano e o nexo causal. Na responsabilidade civil ambiental, eu preciso do ato. Eu não vou perquirir e nem vou discutir se ele é lícito ou não. Eu preciso do ato. E eu preciso da existência do dano. Se algum ato gerou um dano ambiental e esse dano saiu daquela empresa X, eu não vou discutir se ela teve culpa, se ela teve dolo contra aquilo. Mas eu já vou considerar a responsabilidade dela. Por quê? Porque ela realiza uma atividade potencialmente danosa ao meio ambiente. E se houve um dano advindo da atividade, ela já tem o dever de reparar o dano. Ah, mas ela não teve culpa. Ocorreu um fato de terceiro. Não interessa. Se não tivesse aquela atividade potencialmente danosa ao meio ambiente, o fato de terceiro ocorrido não geraria dano ao meio ambiente. Então, o fato de existir a atividade potencialmente causadora de dano gera responsabilidade civil. Por isso que a responsabilidade civil ambiental ela é uma responsabilidade civil objetiva, na qual eu não vou discutir a culpa, né? Não vou discutir a conduta do agente, certo? Esse é o ponto essencial. Quais são os fundamentos da responsabilidade civil ambiental? O 927, parágrafo único do Código Civil, e o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, a Lei 6.938 de 81. Lá no 927 eu tenho o parágrafo único dizendo, ó, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. É a atividade ambiental, né? A atividade ambiental, certo? Ó, a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outra. Se eu realizo uma atividade potencialmente degradadora do meio ambiente, o fato de um dano ambiental sair da minha atividade já faz com que eu tenha que responsabilizar, que eu tenha que me responsabilizar, já faz com que eu tenha que reparar o dano. Ah, mas não foi culpa minha. Não interessa, a responsabilidade é objetiva. Não haveria o dano se eu não tivesse a minha se eu não tivesse a minha atividade. Já que a minha atividade é potencialmente degradadora do meio ambiente, eu respondo por ela. Esse é o ponto essencial. Esse é o elemento. E vejam, o 14, parágrafo 1º da Lei 6.938, da Lei 6938, traz isso. Ó. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas desse artigo, é o poluidor obrigado, olha aqui que importante, ó, deixa eu destacar aqui, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União, dos Estados, terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Então, aqui a gente consegue ver exatamente essa responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil ambiental por dano ambiental, ela é estabelecida na teoria do risco integral, tá? Que determina que se repara o dano, mesmo que involuntário. Ou seja, no risco integral, eu tenho exatamente a ideia do estabelecimento da responsabilidade objetiva, tá? Estruturada na teoria do risco integral. Beleza? Bom, a responsabilização objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, vai trazer alguns elementos. Quais elementos? É prescindível, ou seja, não tem importância alguma eu discutir, investigar a culpa, porque se cometeu o dano, vai ter que reparar. Irrelevância quanto à licitude ou ilicitude da atividade. O dano ocorreu, vai ter que reparar. Então não interessa se foi o ato lícito ou ilícito. E na aplicabilidade de algumas excludentes tradicionais, né? Fato de terceiro e outros que gerariam excludente, né? Ou cláusula contratual de não indenizar. Não se aplica no direito ambiental. E além, a gente tem que estabelecimento ainda da responsabilidade solidária no artigo 942, tá? Bom, um outro ponto importante da responsabilidade civil ambiental é que ela se configura numa obrigação propter rem. Obrigações propter rem são aquelas obrigações que são cobradas junto à coisa, junto à res. Ou seja, eu vou cobrar junto à propriedade, junto ao bem, junto à coisa, junto à res, eu estabeleço o que a gente chama de obrigação propter rem. Esse é um ponto
bem importante aqui das obrigações. Isso já foi objeto de cobrança há algum tempo e agora a gente não tem mais. Essa cobrança já faz um tempo que não vem, que pode vir. Isso significa o seguinte, ó. Digamos que houve um dano numa propriedade rural. E eu tenho que reparar ela ambientalmente. Eu vendi essa propriedade para o fulano. O fulano, quando recebe essa propriedade, o dever de reparar fica na propriedade. Então, o fulano, que é o novo dono, tem que reparar o dano ocorrido pelo anterior proprietário. Responde o anterior proprietário, responde o atual proprietário, responde a propriedade. É o que a gente vai chamar de responsabilidade solidária. A responsabilidade fica na res, fica na coisa. Ah, professor, me dá um exemplo melhor, não entendi muito bem isso. Ah, vamos fazer o exemplo, vamos pegar aqui o IPTU. Eu tenho uma propriedade, vendi essa propriedade para o João. O João comprou. Quando eu vendi, estava dito ali, e o João sabia que eu devia 3 anos de IPTU. E aí a gente combinou. O João me paga o valor da propriedade, eu passo para o nome dele, e aí depois eu pego o dinheiro e pago o IPTU. Aí passei a propriedade para o nome do João, ele me pagou e eu não paguei o IPTU. E aí agora o município está cobrando o João, porque a propriedade é dele agora. Está cobrando o João. E não adianta o João dizer que é dívida da época que eu era proprietário. Não adianta o João dizer que eu fiquei contratualmente obrigado a pagar o IPTU, porque isso o município não quer saber. A dívida fica na res, na coisa, na propriedade. E se o João não pagar o débito do IPTU, vão tirar a propriedade dele. Vão executar ele e vão tirar a propriedade dele pelo débito do IPTU. Então a propriedade fica na coisa. A mesma coisa é a taxa de condomínio. O que o João pode fazer é pagar o IPTU e depois fazer uma ação regressiva contra mim. Por quê? Porque eu fiquei contratualmente obrigado com ele de, depois de receber o valor pelo pagamento da compra, né, da propriedade, pagar o IPTU atrasado. E eu não fiz. Eu descumpri uma parte da nossa contratação. Mas ele vai ter que adimplir junto ao município. Né? E na verdade aqui nem pode ser no exemplo que eu dei, né? Aqui, estou vendo aqui a galera até, que fiz o exemplo para discussões ambientais e civis, mas não notei que o meu exemplo é falho na questão tributária, né? Por que ele é falho na questão tributária? Porque eu dei o exemplo de uma propriedade rural. Propriedade rural paga IPTU? Não, né, gente? Paga ITR. Então, no meu exemplo, né? Meu exemplo tem que ser para uma propriedade urbana. Digamos assim, que eu vendi a casa para o João, e não a propriedade rural, tá? Vendi a casa para o João, certo? Porque se eu vendesse a propriedade rural, não teria IPTU, não pode ter IPTU, tá bom? Às vezes a gente quer fazer o exemplo rápido e não olha todas as circunstâncias. Né? Veja que a gente está falando de circunstâncias tributárias, circunstâncias, né, civis e circunstâncias ambientais. São várias circunstâncias envolvidas. O direito não é estanque, né? Não é estanque. Muitas vezes a prova também traz isso. Ó. Cada vez mais a prova da OAB, ela é interdisciplinar. Então, a obrigação é propter rem, fica na coisa, fica na res, exemplo das obrigações de IPTU, exemplo das obrigações de taxa condominial. Então, se há um dano ambiental ocorrido na propriedade urbana ou rural, o novo dono, certo, arca com aquele dano, tem responsabilidade solidária assim como o anterior proprietário. E se nenhum deles arcar, responde a propriedade por aquele dano, certo? Então esse é um ponto essencial. Quanto à prescrição da reparação de dano civil nas questões ambientais, nós temos uma tese de repercussão geral do Supremo muito importante, que pode ser objeto muito claro de pergunta na tua prova, que é a tese de repercussão geral número 999, estabelecida lá no recurso extraordinário 654.833, que estabelece que é imprescritível a pretensão de reparação civil por dano ambiental, estabelecendo a imprescritibilidade para a reparação civil nos danos ambientais. Ou seja, danos ambientais não prescrevem. Danos ambientais que tocam a coletividade não são objeto de prescrição. Trazendo aqui uma regra bastante importante que os nossos tribunais têm atentado em várias circunstâncias quanto à proteção dos direitos fundamentais dos direitos humanos, trazendo uma característica da imprescritibilidade.
como ponto essencial e bem importante aqui a gente pontuar, a gente esclarecer, certo? Bom, estabelecido isso, gostaria de chamar a atenção de vocês, né, que a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa, elas estão previstas na mesma lei, a Lei 9605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais e das Sanções Administrativas. Pediria atenção para vocês olharem alguns pontos ligados à responsabilidade penal, à responsabilidade administrativa. Eu falo isso em vários momentos aqui no projeto 13 Questões. Olhem lá as nossas aulas envolvendo direito ambiental. Para a gente finalizar a aula, vamos falar um pouquinho de Sistema Nacional das Unidades de Conservação, o SNUC. O Sistema Nacional das Unidades de Conservação, o SNUC, ele está previsto na Lei 9985 de 2000. E ele está fundamentado pelos espaços territoriais especialmente protegidos. Então, uma unidade de conservação é um espaço territorial especialmente protegido. Beleza? Unidades de conservação são espaços territoriais especialmente protegidos. Esse é um elemento essencial. Bom, unidades de conservação, está ali o conceito. Ó. Unidades de conservação são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com o objetivo de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Esse é o conceito de unidade de conservação. As unidades de conservação podem ser instituídas pelos entes federados, pelos 4 entes federados. União, Estados, Distrito Federal e municípios podem constituir unidades de conservação. Quem comanda o Sistema Nacional das Unidades de Conservação é a União, através de uma autarquia federal chamada ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, criado em 2007, porque antes quem cuidava de todas as questões ambientais era o IBAMA. Aí, a partir de 2007, o IBAMA ficou com todas as questões ambientais, menos os espaços territoriais especialmente protegidos, menos as unidades de conservação, porque daí as unidades de conservação passaram para a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Unidades de conservação federais, porque as unidades de conservação estaduais são responsabilidades do órgão ambiental estadual. Unidades de conservação municipais são responsabilidades do órgão ambiental municipal. Todos os órgãos precisam estar ligados ao SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, certo? Então, estabelecido isso, as unidades de conservação, elas são divididas em 2 grupos. Quais são esses grupos? Os grupos são unidades de conservação de proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável. Então, nós temos esses 2 grupos muito importantes. Unidade de conservação de proteção integral, unidade de conservação de uso sustentável, são 2 grupos importantíssimos aqui estabelecidos dentro das unidades de conservação. Nas unidades de conservação de proteção integral, nós teremos locais, né, onde é permitido apenas o uso indireto. O uso indireto dos atributos naturais é aquele que não envolve consumo, coleta, dano, destruição dos recursos. Ou seja, não tem nada disso. O uso indireto não pode ter consumo, não pode ter coleta, não pode ter destruição dos recursos naturais. As categorias que estão dentro do grupo das unidades de conservação de proteção integral são estação biológica, reserva ecológica, tá aqui, ó. Tira o print aí se você quiser, tá? Ó, estação ecológica, tá? Reserva biológica, parque nacional, todas elas públicas, ou seja, para instituir uma estação ecológica, para instituir uma reserva biológica, para instituir um parque nacional, tem que ser em propriedade pública, não pode ser em propriedade privada. Se for propriedade privada, terá que o poder público instituidor, seja a União, seja o Estado, seja o município, seja o Distrito Federal, terá que desapropriar as propriedades. Já o monumento natural e o refúgio da vida silvestre podem ser instituídos em áreas particulares. Se for instituído dentro de uma área particular, não precisa desapropriar para instituir a unidade de conservação. Então esse é um ponto importante. As unidades, aqui eu tenho dicas a respeito da estação ecológica, vejam ali, ó, posse e domínio públicos, se houver área particular será desapropriada, é proibida a visitação pública, pesquisa científica depende de autorização na estação ecológica, reserva biológica, a mesma coisa, tá? Parque Nacional, posse e domínio público, área particular vai ser desapropriada, mas no Parque Nacional tem uma diferença da estação ecológica e da reserva biológica. No Parque Nacional é possível a visitação. Deixa eu pegar aqui, ó. Visitação pública
está sujeita às normas e restrições do plano de manejo, tá? Então, o Parque Nacional é permitido visitação, mas essas 3 unidades de conservação, elas têm que ser em áreas públicas. Se elas forem instituídas em áreas de particulares, esses particulares deverão ter a sua propriedade desapropriada. E esse é ponto essencial, isso já foi cobrado algumas vezes na prova, tá? Monumento natural e refúgio da vida silvestre são unidades de conservação do grupo de proteção integral que podem ser constituídos em áreas privadas, de particulares, e é permitida a visitação pública de acordo com o plano de manejo, tá? Beleza. Unidades de conservação de uso sustentável, elas têm uma proteção menor do que as unidades de conservação de proteção integral. As unidades de conservação de uso sustentável, elas visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. E aí eu vou ter assim, nessas unidades é possível utilizar, explorar parte dos recursos naturais através de um manejo, ou seja, de um plano adequado para isso. É possível realizar algum tipo de consumo, tudo dentro dos limites estabelecidos pelas normas ambientais, certo? A categoria unidade de conservação de uso sustentável se divide em vários grupos. Ou melhor, a classificação unidades de conservação de uso sustentável se divide em algumas categorias. Vamos lá, colocando aqui na tela, né? Está na tela para você. Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Tá? Tudo isso na Lei 9985 de 2000. Beleza. Aqui estão as unidades de conservação do grupo de uso, né, sustentável. Unidade de conservação de uso sustentável. APA, constituída de terras públicas ou privadas. Então, a APA pode ser em área pública ou privada. Tá? A APA pode ser, inclusive, em área urbana, né? Áreas públicas em condição de realização de pesquisa. Nas unidades de conservação privadas, né? Cabe ao proprietário estabelecer isso. Então, a APA pode ser, certo, em área pública ou privada. Área de relevante interesse ecológico também pode ser constituída em áreas públicas ou particulares. Não tem problema. Floresta nacional. Floresta nacional é de posse e domínio público. Então, se a União for instituir uma floresta nacional e dentro da área que a União quer definir como floresta nacional tiver propriedade privada, o que a União vai ter que fazer? Desapropriar os proprietários, tá? Visitação pública é permitida. Tem uma floresta nacional bem famosa no Rio de Janeiro, Floresta Nacional da Tijuca. Alô, cariocas! Alô, cariocas! Rio de Janeiro, carnaval, aí rolando, Floresta Nacional da Tijuca, né? Olha aí, ó, certo? Ok? Pesquisa é permitida, tá bom? Visitação pública é permitida, posse e domínio público. Então você desapropria os proprietários, certo? Se nós tiver proprietários ali, particulares, certo? Floresta Nacional. Reserva extrativista. Reserva extrativista é outra unidade de conservação que precisa ser de domínio público. O uso da reserva é concedido para populações tradicionais, aquelas populações extrativistas, tá? Populações de pescadores, coletores, podem ser considerados extrativistas. Não é só indígenas e quilombolas que são populações extrativistas ou tradicionais, tá bom? Então, se estabelece um conselho, né, de gestão dessa unidade. Visitação pública é permitida na reserva extrativista, pesquisa também, tudo de acordo com o plano de manejo, tá? Então, a reserva extrativista, ela é de domínio público, mas ela é concedida para a população extrativista, para que a população a utilize, a use e a gerencie. Reserva de fauna. Reserva de fauna, a posse e o domínio tem que ser público. Então, reserva de fauna é uma unidade de conservação que não pode ser realizada em áreas particulares. Se for constituída em área particular, deverá desapropriar o particular, né, ali da área. Visitação pública é permitida. Reserva do desenvolvimento sustentável, domínio público, uso de áreas ocupadas pelas populações tradicionais e para gerir conselho deliberativo. Então, outra área, reserva de desenvolvimento sustentável, que tem que ser em área pública. Gente, digamos assim o seguinte, ó, que o poder público instaura uma unidade de conservação. Essa unidade de conservação tem que ser em domínio público, ou seja, em terras públicas.
Mas ali, na área onde o poder público instituiu, tem áreas privadas, tem particulares. Mas o poder público não desapropriou eles. Aí eu vou ter que ir lá para o direito administrativo. Aí eu vou ter que ir lá para o direito administrativo para fazer uma desapropriação indireta. Vou ter que eu dizer, olha, instituir uma unidade de conservação aqui que pega a minha propriedade. Pegando a minha propriedade eu não posso usar para nada. Eu perdi a propriedade da terra, mas o poder público não me indenizou. Deu uma de malandro. Então eu vou fazer uma desapropriação indireta. Eu vou provocar a minha própria desapropriação. Porque não tenho o que fazer. É uma unidade de conservação, não posso mexer na terra. Mas o poder público que deveria ter feito a desapropriação não o fez. Então, desapropriação indireta já foi objeto de pergunta, inclusive em direito ambiental, essas discussões de desapropriação indireta. Cuidado com isso, certo? E a última unidade de conservação é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN. Ela pode ser em área privada, não precisa ser em área pública. Ela vai ser gravada, inclusive, averbado, vai haver um gravame no registro de propriedade, que ali onde o proprietário vai registrar, né, a Reserva Particular de Patrimônio Natural dentro da sua propriedade. Então, vejam, essas são as unidades de conservação. Para criar uma unidade de conservação, eu posso fazer por qualquer instrumento normativo permitido, decreto ou qualquer outro instrumento normativo permitido, não precisa ser lei. Agora, para diminuir a proteção, para alterar, para suprimir a proteção de uma unidade de conservação, somente por lei. Porque há um princípio da reserva legal estabelecido no 225, parágrafo 1º, inciso 3. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Não esquece isso. Isso é muito importante para a gente estabelecer. Zona de amortecimento é o entorno de uma unidade de conservação. Zona de amortecimento é o entorno, ou seja, a área vizinha, a área lindeira à unidade de conservação, nós vamos chamar de zona de amortecimento. Atenção para o quê? Nós temos apenas duas unidades de conservação que não têm zona de amortecimento, que são Área de Proteção Ambiental, a APA, e a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Essas não têm zona de amortecimento. As demais unidades de conservação têm. Então, o entorno de uma unidade de conservação nós vamos chamar de zona de amortecimento. Beleza, pessoal? Ok? Bom, gente, com essas discussões, com esses pontos, com esses elementos, nós vamos encerrando aqui a nossa revisão total de direito ambiental. Revisamos direito ambiental na Constituição, revisamos responsabilidade ambiental por danos ambientais, revisamos Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Amanhã, às 13h13, tem mais revisão, nós vamos falar de direito internacional. Amanhã de manhã eu tô na revisão turbo falando de direito internacional, então vai ser direito internacional de manhã. De tarde, às 13h13, tem direito internacional também. Espero todo mundo para a gente fazer muito estudo, para a gente estar junto aqui amanhã no mesmo horário. 13h13, espero todo mundo para a gente revisar direito internacional. A gente falou pouco de direito internacional nos últimos tempos, né? Então a gente vai ter uma revisão muito, mas muito grande, falando de direito internacional, para a gente acertar as duas questões de direito internacional na tua prova. Bora estudar, porque juntos nós vamos te levar à aprovação do exame de ordem. Bora estudar, time do Projeto 13 Questões. Estamos juntos aí. Lembra, hoje termina o carnaval, né? Amanhã é quarta de cinzas, mas a gente segue firme e forte estudando. Beijo para vocês, espero todo mundo às 13h13 amanhã de tarde. E não esquece de curtir, não esquece de compartilhar esse vídeo para cada vez mais pessoas ficarem conhecendo o projeto e dominarem a fórmula de aprovar no exame da OAB. Beijo para vocês, tchau, tchau, até a próxima.